Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa aula número 4 sobre o E-Social na Segurança e Saúde do Trabalho. Sou Soraya Pereira, engenheira ambiental e de segurança do trabalho. Estou muito feliz de continuar transmitindo essas aulas para vocês. Vamos agora continuar falando sobre os eventos de SST. Bem, na última aula, nós vimos os eventos S1060, tabela de ambientes de trabalho, e vimos o evento S2210, comunicação de acidente de trabalho. E hoje vamos falar de 3 eventos. Vamos falar do S2220, monitoramento da saúde do trabalhador, o S2221, exame toxicológico do motorista profissional, e vamos pular aqui para o S2240, que é um evento longo, que é um evento que requer muita atenção das condições ambientais do trabalho e fatores de risco. Bem, o evento de monitoramento da saúde do trabalhador trata das avaliações clínicas e os exames complementares às quais os trabalhadores foram submetidos. Portanto, é um evento diretamente relacionado ao PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, vamos entender mais sobre esse evento. Então, vamos falar agora sobre o prazo de envio desse evento S2220. O evento deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente ao da realização do correspondente exame. Essa regra não altera o prazo legal para a realização dos exames, que deve seguir o previsto na legislação, sendo que somente o registro da informação no E-Social é permitida até o dia 7 do mês subsequente. Então, eu fiz lá o exame no dia 8. Eu tenho até o dia 7 do próximo mês para colocar lá os dados do exame que foi feito. Os pré-requisitos para esse evento S2220. Bem, antes de enviar o S2220, eu tenho que ter enviado o evento S2200, cadastramento inicial do vínculo e admissão e ingresso do trabalhador, ou o S2300, que é trabalhadores sem vínculo, emprego estatuário, início. Então, eu só vou dizer quais são os exames que o meu trabalhador fez se eu tiver o trabalhador cadastrado. Isso é muito óbvio. Vamos seguir aqui. Vamos agora aos detalhes desse evento. Bem, são informados neste evento os exames médicos referentes à monitoração da saúde do trabalhador, conforme o disposto nas NRs. Certo? E da onde esses dados vão sair? Do PCMSO, Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Não integram este evento as informações constantes em atestados médicos, nos casos de afastamento do trabalhador por doença ou acidente, porque a parte de afastamento vai ter um evento só para afastamento que a gente vai ver na próxima aula e última, aula 5. Devem ser obrigatoriamente informados neste evento os exames previstos nos quadros 1 e 2 da NR7, que é a que trata, e aqueles indicados no PCMSO, de acordo com o risco ao qual o trabalhador está exposto, bem como os demais exames obrigatórios previstos na legislação. São considerados exames periódicos aqueles semestrais, como, por exemplo, a audiometria do 6º mês após a admissão e outros que sejam realizados em prazos pré-definidos. A informação da avaliação ou do exame realizado será registrada por meio do código a ele atribuído na tabela 27
procedimentos diagnósticos. Vamos dar uma olhadinha lá na tabela 27? Vou sair um pouquinho aqui do PowerPoint e vamos dar uma olhadinha aqui. Depois a gente volta. Vou guardar. Tá aqui. Vou procurar a tabela 27. Vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Esses são os códigos que vão para o e-social. E esses itens, esses procedimentos, são os mesmos que estão listados na NR, na NR7. Então, aqui o item e aqui o procedimento. Certo? Esse aqui é um procedimento urinário, enfim. Tem uma tabela bem extensa com os códigos que vão entrar e o exame que foi feito. Né? Tudo isso está lá no portal do e-social. Tudo vocês acham lá, apostila de explicação, todas essas tabelas, né? E os códigos, tem aqui, ó, o total de... Bem, a gente já está aqui no procedimento 382, mas tem vários. Quem vai dizer isso, pessoal? Quem vai dizer qual o procedimento? É o médico do trabalho, né? A gente vai estar possivelmente colocando esses dados no e-social, mas já são definidos pelo médico do trabalho, dentro do documento. Então, essa aqui é a tabela 27, o código e o procedimento, né? Qual o procedimento que vai fazer, quem vai fazer, em quanto tempo. Alguns estão definidos nas NRs, mas alguns, quem define é o médico. E o médico, sim, eu espero, né, que já tenha esses códigos em mãos para passar para a gente dentro do PCMSO, né? Porque isso já existe, todos esses procedimentos já existem. O que tem de novo aqui é o código do e-social. Certo? Então, tá aqui a tabela 27. Vamos voltar lá para o PowerPoint para nossa aulinha. Tá. Vou voltar aqui para o marcador, porque eu acho fácil. Bem, tá aqui a informação da avaliação do exame realizado será registrado por meio de código, aí atribuído na tabela 27, procedimentos diagnósticos que a gente acabou de ver. Para trabalhadores expostos a fatores de riscos não constantes dos quadros 1 e 2 da NR7, outros exames, caso realizados, devem ser informados neste evento. Em caso de exames realizados no exterior, os campos dos grupos médico e RESP-MONIT deverão ser preenchidos com as informações do médico coordenador do PCMSO no Brasil, o que não configura homologação do atestado. Também deverão ser registrados os exames periódicos realizados após a demissão de trabalhadores que tenham sido expostos a asbestos, conforme a previsão normativa. Né? Tem lá na NR trabalhadores que trabalham com asbestos, tem uma série de exames que eles têm que fazer mesmo depois de desligados da empresa. Né? Então, isso também vai entrar no e-social mesmo já tendo o desligamento desse trabalhador. Deve ser entendido como exame inicial o primeiro de cada tipo que foi realizado na empresa, ainda que antes da obrigatoriedade dos eventos de SST do e-social. Neste caso, o exame a ser informado após a obrigatoriedade dos eventos de SST no e-social será o sequencial. Desta forma, não haverá perda do histórico da saúde ocupacional do trabalhador, porque é isso que nós precisamos, é isso que o e-social quer, o histórico da saúde do trabalhador. Por óbvio,
caso o primeiro exame complementar do trabalhador na empresa seja realizado após a obrigatoriedade dos eventos de SST no E-Social, esse deverá ser registrado como inicial. Vamos lá. O exame médico de monitoração pontual é aquele que o médico decide fazer em função de uma necessidade específica que seja detectada. Este tipo de exame não deve ser utilizado para registro de exames periódicos. Não deve ser periódicos, por quê? Porque ele é uma monitoração pontual. Seja com periodicidade fixa, prevista na NR7 ou no próprio PCMSO, Programa Médico de Saúde Ocupacional. Como é o caso da audiometria do 6º mês para trabalhadores expostos a ruído, que deve ser registrada como exame periódico. Vamos lá, pessoal. O campo IND-RESULT não é de preenchimento obrigatório e somente pode ser informado com a autorização do trabalhador em virtude do sigilo médico. Caso preenchimento, deve ser adotadas as seguintes diretrizes. Bem, você vai concluir, no primeiro momento, se o exame está normal ou alterado, em uma segunda avaliação, se concluído que o exame continua alterado, informar se o mesmo se manteve estável ou se houve agravamento. Certo? Vamos agora falar do evento S2221, exame toxicológico do motorista profissional. Bem, o conceito desse evento é registrar as informações relativas ao exame toxicológico realizado pelo motorista profissional. Quem está obrigado a cumprir esse evento é o empregador que tenha contratado um motorista profissional. O prazo de envio desse exame é até o dia 7 do mês subsequente ao da obtenção do resultado, tá? Então, obteve o resultado lá no dia 10 do mês 4. Eu tenho até o dia 7 do mês 5 para colocar esse resultado no E-Social. É até, tá, gente? Não é no dia 7, é até o dia 7. O pré-requisito desse evento é o evento S2200, cadastramento inicial, vínculo e admissão ingresso do trabalhador, ou S2300, trabalhador sem vínculo, empregado, estatuário, início, né? Então, você vai lá contratar alguém, você primeiro cadastra, ou não é contratado, é um trabalhador sem vínculo, também será cadastrado, e depois você vai poder colocar o resultado dos exames que porventura ele venha a fazer, caso ele seja um motorista profissional contratado pela empresa. Neste evento, o empregador deve inserir as informações dos exames toxicológicos dos empregados que exerçam a função de motorista profissional do transporte rodoviário de passageiros e do transporte rodoviário de cargas. Apenas os exames realizados após o início da obrigatoriedade de envio deste evento serão registrados no E-Social. Então, você já tem lá os seus trabalhadores que já fizeram o exame, não precisa registrar. Só vai registrar os que fizerem depois da sua obrigatoriedade no E-Social, né? Obrigatoriedade do que, professor? Obrigatoriedade dos dados de SST, beleza? Bem, na hipótese de o trabalhador ter sido admitido antes do início da obrigatoriedade desse evento no E-Social, deve ser informado somente o exame realizado no desligamento, né? Então, faz lá o exame inicial, faz lá o exame de desligamento. É possível indicar no campo IND-recusa que o trabalhador se recusou à realização do exame toxicológico, porque esse é um direito dele. Vamos agora ao evento que eu acho assim mais extenso, né? É um evento que requer dados do LTCAT, do PPRA, ele gera dados do
PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Esse evento é o S2240, condições ambientais do trabalho, fatores de risco. Vamos entender o conceito desse evento. Este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho. Quem vai registrar? O empregador, o contribuinte, o órgão público, indicando a prestação de serviços pelo trabalhador ou o estagiário, nos ambientes descritos no evento S1060, né? O evento que você vai descrever todos os ambientes de trabalho, bem como para informar a exposição aos fatores de risco descritos na tabela 23, que a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Tabela 23, fatores de riscos ambientais, e o exercício de atividades enquadradas na legislação como insalubres, perigosas e ou especiais, descritas na tabela 28, que é a tabela de atividades insalubres, perigosas e ou especiais, que a gente vai ver também. Também é informado neste evento se a exposição aos fatores de risco combina ou não com as atividades descritas, cria condições de insalubridade ou periculosidade no ambiente de trabalho, bem como enseja o dever de recolhimento do adicional para financiamento da aposentadoria especial. Esse aqui é o fim, né? Tudo é meio, mas isso aqui é o fim do E-Social. O que ele quer saber? Esse trabalhador tem aposentadoria especial? Ele tem esse direito? Esse evento vai ser o carro-chefe que vai dizer isso para o E-Social. E mais do que dizer, vai provar. Vamos lá. O prazo de envio até o dia 7 do mês subsequente ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST ou no ingresso ou admissão do trabalhador. No caso de alterações da informação inicial, deverá ser enviado até o dia 7 do mês subsequente à ocorrência da alteração. Então, sei lá, o trabalhador está numa área e de repente ele muda para outra. Essa alteração vai ter que ser feita e enviada até o dia 7 do mês subsequente. Pré-requisito para o evento S2240 são o cadastro do trabalhador, ou com vínculo ou sem vínculo, e o S1060, tabela de ambientes de trabalho. Então, antes desse S2240, esses três já terão que ter sido informados ao E-Social. Porque como você vai dizer quais são os riscos de um ambiente se você não tiver o ambiente cadastrado? Fica impossível, fica inviável. Vamos lá, porque esse evento ele é bem extenso. Então, vamos tomar bastante atenção para os itens que se seguem. Um mesmo vínculo pode ser enquadrado em mais de um ambiente previsto no S1060, tabela de ambientes de trabalho. Todos os riscos aos quais o trabalhador está exposto deverão ser informados. Todos. Caso não haja exposição a risco, deverá ser informado o código 0901001, ausência de fatores de risco, da tabela 23. Acho que é um bom momento para a gente ir lá para a tabela 23. Vamos sair daqui, manter, dar uma olhadinha aqui na tabela 23. Aqui. Então, os fatores de risco tem risco químico, risco biológico e também risco ergonômico. Esse aqui é o código, por exemplo, 0401001. Qual é o risco ergonômico? Biomecânico. Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos.
Vamos ver mais aqui. Outro risco ergonômico, 04, código 04, 02001, significa o quê? Posto de trabalho improvisado, né? Tudo isso vai estar listado lá no seu PPRA, no seu LTCAD, se eles tiverem sido bem feitos. Nesse caso, tratar de risco ergonômico no PPRA, risco químico, biológico, vai ser encontrado lá no seu LTCAT, né? Então, vamos ver mais aqui. Eu quero mostrar para vocês algo super novo aqui, que são os ergonômicos psicossociais cognitivos, excesso de situações de estresse, situações de sobrecarga de trabalho mental. Tem vários riscos, é uma tabela bem extensa. Riscos mecânicos de acidentes. Diferença de nível menor ou igual a 2 metros. Diferença de nível maior que 2 metros. Pessoal, quando vocês forem fazer o PPRA de vocês, é muito importante, o LTCAT, é muito importante, eu acredito, você dar uma olhada nessas tabelas, né? Porque vai ficar muito mais fácil para a pessoa que te contratou ou para o lugar que você trabalha, ter esses nomes aqui, para depois colocar no e-social, fica mais fácil. Você já põe lá um itemzinho com código e qual é o risco, se é ergonômico, se é químico, se é físico, tá? E aqui, esse código 0901001, ausência de fator de risco, mas cuidado, porque o que você disser aqui, você vai ter que provar, né? Não é só falar, ai, não tem risco nenhum. Ah, não tem? Por que não tem, né? Então, vamos ficar espertos, fazer o negócio direito, sem preguiça. Vamos voltar lá. Chamar meu marca-texto. Tá aqui. No campo COD e ATIVE, deverão ser informadas as atividades realizadas conforme tabela 28. Atividades insalubres, perigosas ou especiais. A informação é necessária, pois tanto a legislação previdenciária quanto a trabalhista prevêem que em alguns casos, o enquadramento da insalubridade, periculosidade ou de condições especiais de trabalho para fins de aposentadoria especial decorre do exercício de determinadas atividades e não apenas da exposição ao agente nocivo. Vamos lá dar uma olhada na tabela 28, que ela é bem interessante também. Tabela 28 tá aqui. Tabela 28, atividades perigosas, insalubres e ou especiais. Então, aqui o primeiro código. O que quer dizer isso aqui? Qual é essa atividade? Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de uso não previamente esterilizados. O pessoal que trabalha aí com hospital, com UBS, eles estão expostos a esse risco. Atividade é uma atividade perigosa, insalubre ou especial. Então, a pessoa exerce essas atividades aqui, já é para você ficar esperto, que ela vai ter direito à aposentadoria especial. Então, quando fizer os nossos documentos, vamos ficar de olho por aqui. Então, aqui, ó, os riscos químicos, atividade com exposição ao risco químico. Você listou lá, na tabela 23, qual é o risco. E aqui você vai dizer qual é a atividade. Extração e manipulação de arsênio e preparação de componentes. Então, lá na tabela 23, você listou o código de arsênio.
E aqui na tabela 28, no itemzinho lá que o layout mandar, você vai colocar esse código, que significa o quê? Que a pessoa trabalha com extração e manipulação de arsênio e preparação de seus componentes. Entenderam? É uma tabela bem extensa também. Diz aqui, essa tabela também está lá dentro do portal do E-Social. Aqui, ó, atividades e operações perigosas com explosivos, armazenamento explosivo, transporte de explosivo, operação escova de cartucho. Tem várias coisas, né? Então, sempre dá uma olhada. Tem a parte também aqui das atividades com substâncias radioativas. Tudo isso tem que estar muito bem específico dentro dos nossos programas de PPRA, LTCAT, para poder ser lançado no E-Social e depois ser criado um PPP certinho. Ok? Vamos voltar lá para a nossa aula. Já vimos aqui a tabela 23 e agora a tabela 28 das atividades. Vamos para o próximo. Item 3. A indicação das atividades previstas na tabela 28 não dispensa a informação dos fatores de risco relacionados, previstas na tabela 23. Então, é aquilo que eu falei. Você coloca lá o risco, o fator de risco da tabela 23 e depois especifica o que é de acordo com o código da tabela 28. A atividade. Item 4. As informações prestadas neste evento comporão o perfil profissiográfico previdenciário do trabalhador. Né? Aquele documento, quando o trabalhador é dispensado, ele sai do emprego, que ele precisa, ele vai te pedir. Então, com esses dados, você já cria um PPP que a pessoa vai poder utilizar. Sendo que para o período anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos de SST, serão utilizados os procedimentos vigentes à época. Ok. As informações sobre a existência de fatores de riscos aos quais o trabalhador possa estar exposto devem ser registradas, ainda que tal exposição esteja neutralizada, atenuada ou exista proteção eficaz. Pessoal, então isso quer dizer o quê? A empresa fornece EPI. Mesmo assim, você tem que prestar as informações ao E-Social. Entendeu? Foi atenuado, tem uma proteção eficaz, não importa. Diz o fator de risco que aquele trabalhador está exposto. Caso a empresa forneça EPI, devem ser prestadas informações sobre o atendimento aos requisitos da NR6, Equipamento de Proteção Individual, e NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Para cada EPI, também será informado o número do certificado de aprovação. Então, você tem lá o EPI, não vai ser o EPI do Mané da esquina, tem que ter um CA, né? CA, se acontecer alguma coisa, você tem a quem recorrer. A declaração dessa informação não dispensa o registro de entrega do EPI ao trabalhador, conforme previsão normativa, né? Não é porque está lá no E-Social que você não precisava dar a declaração, o treinamento, todas as coisas existentes na norma, continuam válidas, ok? Destaca-se que o fornecimento de EPI deve ser a última opção do empregador, que deverá privilegiar a adoção de medidas de proteção coletiva. A informação do CA somente não será obrigatória nos casos de empregados que realizam trabalhos no estrangeiro e utilizam EPIs não comercializados no Brasil e também nos casos de empregados que utilizam equipamentos listados na NR 31.
segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, porém não incluídos na NR6, equipamentos de proteção individual. Nestes casos, a empresa deverá descrever o EPI no campo Desk EPI. Tá, então o EPI não tem CA, eu trabalho nessas condições aqui. Então eu criei lá meu EPI de acordo com o que eu preciso, não tem ele listado na NR6, então eu descrevo ele de forma sucinta e objetiva nesse item do layout. Nos demais casos, ou seja, nos casos em que o EPI possuir CA, este deve ser informado e descrito, e a descrição do EPI não será necessária. Tá bom? Se tem CA, você põe o CA, não precisa descrever. Se não tem CA e tem essas condições, você descreve de forma sucinta e objetiva. Bora lá. O exercício de atividade com exposição a fatores de risco não implica necessariamente condições para a concessão da aposentadoria especial, nem direito ao adicional da insalubridade ou periculosidade. Tá com dúvida? Vai ver as NRs, né? Não é o escopo do nosso curso. Cada empregador, cada atividade vai ter as suas particularidades, tá bom? O grupo FAT Risco deverá ser preenchido considerando a exposição do trabalhador a fatores de risco ao longo de toda a sua jornada, ou seja, considerando a exposição em todos os ambientes nos quais o trabalhador exerce suas atividades. No campo medicão, não tem aqui o tio, deve ser mencionada a norma cuja metodologia foi utilizada na mensuração do agente nocivo, e não apenas o nome do equipamento ou a metodologia utilizada, tá bom? Então não é só colocar o dado, a gente tem que dizer qual metodologia que a gente está usando. Quando do registro da intensidade, concentração, dose da exposição do trabalhador ao fator de risco, cujo critério de avaliação seja quantitativo, deve ser inserido no campo int.conc o resultado da medição com a utilização de ponto para a separação das casas decimais, e no campo med deve ser registrada a unidade de medida utilizada. Uma vez reconhecido o fator de risco em determinado ambiente, este deverá ser informado, bem como a correspondente intensidade, concentração, dose, independente de este valor ter ultrapassado o nível de ação ou limite de exposição. No campo med deve ser registrada a unidade de medida utilizada. Então, ultrapassou ou não ultrapassou, coloca o número lá, tá? E diz a unidade de medida. Uma vez reconhecido o fator de risco em determinado ambiente, este deverá ser informado, bem como a correspondente intensidade, concentração, dose, independente de este valor ter ultrapassado o nível de ação ou limite de exposição. Beleza. Deve ser informada neste evento a descrição das atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador. As atividades deverão ser descritas com exatidão e de forma sucinta, permitindo a sua correta compreensão e delimitação. Em caso de registros em ambientes de trabalho localizados no exterior, os campos do grupo RESP-REG deverão ser preenchidos com informações do responsável pelo PPRA no Brasil. Os riscos ergonômicos e de acidentes devem ser informados de acordo com a legislação e normas técnicas sobre o tema, seguindo as orientações que constam nas tabelas a seguir, sendo importante o registro da metodologia utilizada para o levantamento dos riscos no campo MED-ERG. Né? Então, está lá na tabela 23, os riscos ergonômicos. Pessoal, quem fez o PPRA ou AET,
que metodologia utilizou, né? Não é algo só jogado. Tem que ter tem que ter o documento para provar de onde foi tirado aquilo, certo? Caso a exposição aos fatores de riscos descritos, associados ou não a atividades da tabela 28, seja fato gerador dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou, se for condição especial que enseje o pagamento adicional para o financiamento da aposentadoria especial, a informação deve ser prestada no campus insalubridade, periculosidade e aposente ESP. Essa avaliação é feita para cada fator de risco informado. Todas as condições de insalubridade e periculosidade devem ser informadas, ainda que existentes concomitantemente, né? Então, tem insalubridade, tem periculosidade, vamos informar, beleza? Não é porque ele vai receber um ou outro que tem que informar só uma. Se tem as duas, coloca as duas. Caso ocorra alteração das informações antes do envio do evento S2240, deverá ser enviado um evento com as informações iniciais e, em seguida, enviadas alterações por meio de outro evento S2240 para a formação do histórico laboral das exposições. Isso é muito importante. Na hora da gente criar o PPP, tem que ter o histórico laboral, né? Então, teve uma mudança, cria um outro evento dizendo a mudança. Não apaga o anterior, nunca. Caso para determinado ambiente seja registrado na tabela S1060 o fator de risco outros, para quaisquer das categorias de fatores de risco, físico, químico, biológico, ergonômico ou mecânico de acidentes, deverá ser explicitado textualmente no campo correspondente DESC-AMB quais fatores de risco existem naquele ambiente. Neste caso, no que se refere aos fatores de riscos químicos, não basta a indicação do nome comercial do produto usado no ambiente, mas sim a especificação de sua composição química indicado, por exemplo, o número do registro CAS, Chemical Abstracts Service, correspondente de forma a garantir sua correta e inequívoca identificação, tá? Nome comercial, não. Vamos ao que tem valor, que são esses registros. Ressalta-se que a tabela 23 não lista produtos comumente conhecidos por seu nome comercial. Todos os produtos devem ter as substâncias químicas presentes em sua composição, devidamente identificadas e registradas a partir dos fatores de riscos químicos da tabela 23. Somente no caso de não haver uma correta correspondência entre o agente encontrado no produto e a descrição da tabela é que o campo Outros deverá ser utilizado, valendo nesse caso o disposto no item anterior. Certo? A duplicação dos fatores de risco. Vamos falar agora um pouco do ruído. Ruído contínuo ou intermitente, identificado pelos códigos 0101002, que é o código da legislação previdenciária, 0101021, que é o código da legislação trabalhista, e temperaturas anormais, calor, identificados pelo códigos 010118, legislação previdenciária, e 0101023, legislação trabalhistas, na tabela 23, ocorrem em virtude da divergência de metodologias e ou procedimentos previstos nas legislações previdenciárias e trabalhistas para análise e avaliação de tais fatores. Bem, vocês devem ter visto isso, né, essa diferença entre as duas legislações no curso que vocês fizeram. Assim, sempre que prestada a informação de tais fatores de risco, será necessário utilizar os dois códigos, observando a legislação de regência.
Quando houver trabalhadores expostos ao fator de risco calor, o empregador, contribuinte, órgão público deve informar no campo Desk Active Des se a atividade exercida é leve, moderada ou pesada, conforme classificação normativa. Para facilitar a identificação dos fatores de riscos químicos a serem informados, consta na tabela abaixo o número CAS. O número de registro CAS é um identificador numérico designado para uma substância química específica. Cada código designa apenas uma substância e permite referências padronizadas sobre cada substância cadastrada. O cadastro é mantido por CAS, uma divisão da American Chemical Society. Esse número serve como fonte internacional de identificação de produtos químicos para a ciência. Essas empresas e órgãos de regulação. Maiores detalhes sobre o caso vocês acham aqui nesse site. Certo, pessoal? Nós vimos nessa aula, até essa aula, todos esses eventos que estão em amarelinho aqui. Para a nossa última aula de número 5, só falta ver esses 3 eventos aqui, ó. O S1005, tabela de estabelecimentos, obras, unidades de órgãos públicos. O S2230, afastamento temporário. E o S2245, treinamentos, capacitações e exercícios simulados. Eu considero essa aula que a gente deu aqui, as condições ambientais de trabalho, fatores de risco, a aula mais carregada do curso, né? É um evento mais carregado, os outros são bem mais simples. Então, eu conto com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não se inscreveu no canal ainda, faça agora e dê um like aí, tá bom? Muito obrigada por ter assistido essa aula com a gente e até a próxima.